todo movimento que a gente vai fazer vai ter um componente rotatório e movimento translatório. Alguns músculos vão ser mais atuantes na translação, na coaptação ou estabilidade articular, e outros músculos mais eficientes no processo de rotação. Vai depender muito da ancoragem, tá? Do ponto de fixação desses músculos. A gente não tem músculos estabilizadores, geralmente são músculos que têm pontos de inserção muito próximo, tá? Sem braços de alavanca muito grande. Então eles fazem a contração muito mais resultante do direcionamento das suas fibras, aproximando os espaços entre os ossos, entre as superfícies ósseas, mantendo a estabilidade dessas juntas, tá? E aí a gente tem esse padrão. E olha que interessante, tá? Aí a gente tem um outro conceito. O que eu quis mostrar para vocês nessa foto? Vem cá novamente. Olha que interessante, tá? Imagina que eu sou a polia, tá? Segura isso para encostado no corpo, tá? Assim. O que eu quero mostrar para vocês, tá? Na verdade, quando o movimento de translação, quando eu estou aqui nessa posição, o que eu estou fazendo aqui no braço dele? Eu estou fazendo um movimento translatório de compressão. Tá? Eu estou puxando, o que está acontecendo? Isso no braço. Eu estou aproximando o punho, estou aproximando o cotovelo e estou aproximando o húmero do ombro aqui. Tá? Mas o que acontece? Eu estou fazendo o movimento, causando uma tendência de movimento de rotação para a minha coluna vertebral. Então, ó, se ele não tiver estabilidade da coluna, o que ele faz? Não, desculpa, a inclinação da coluna. Você inclinaria exatamente para cá, ó. Que é isso que eu estou mostrando no slide ali, que eu mostrei no slide. Tá? Então, aqui eu tenho uma tendência de movimento de compressão, porque a linha do peso está colado sobre as estruturas, está muito próximo das estruturas. Então, quando eu exijo carga, a resistência, está fazendo apenas aqui que aproxime esses eixos articulares do meu ombro. O único movimento que eu estou gerando seria o movimento para a coluna vertebral dele. Tá? Ótimo. Lembra que eu falei para vocês, tá? Se ele está com o braço apoiado, relaxa, com o braço solto ao lado do corpo, ele está pesando no sentido da compressão. Se ele está com o braço alinhado para cima, eu estou no sentido, aqui embaixo descompressão e aqui em cima comprimindo, né? Aproximando os processos, os espaços articulares. Eu tenho tendência de movimento aqui? Eu tenho tendência de movimento de rotação? De deslocamento do braço? Ele tem uma tendência de se deslocar? Porque aqui, ó, ele está só apertando aqui os eixos, diminuindo o espaço entre as articulações. E aqui? O que acontece? Quando eu tenho a carga alinhada ao eixo, eu não tenho torque. Eu não tenho tendência de movimento de rotação. Eu tenho tendência de movimento de translação. Tá? Lembra que a gente fala do exemplo clássico do supino, né? Quando ele está deitado aqui, o braço está alinhado na articulação. Você fala, não tem torque. O que está acontecendo? O peso está tendo alguma ação sobre o braço dele. Mas que ação que é? É uma ação de compressão. É o peso pressionando meu braço para baixo aqui. Mas para a articulação do meu ombro, meu peitoral, não tem efeito. Teria se fizesse movimento de protração de ombros. Aí sim. Principalmente para tentar o trabalho do meu serrátil. Tá? Mas aqui o que acontece? Né? Se fosse no supino, eu tenho uma carga de compressão. Mas não uma carga de tendência de rotação. Agora, se ele fizesse com o braço aqui, ele está deitado, tá? A tendência seria o braço cair, ó, abduzir.
E aí ele tem que fazer uma força contrária no sentido da adução. Então ele tem torque quando eu tenho distância da aplicação de carga do meu eixo. Tá? Então aqui e aí o torque é tendência de movimento rotatório. Tendência de movimento de rotação. Tá? Por isso que torque eu tenho que ter distância do eixo. Para isso dá resistência, tá? Para ter a movimentação. E o exemplo da imagem aqui, ó, rapidamente, é exatamente isso, tá? Ali, primeiro, ó, relaxa o braço, só acompanhar aqui comigo. Ó, aqui, ó, o cabo está colado no corpo. Quando o cabo está colado no corpo, só aumenta a tendência de contração. A única distância que eu tenho da ponta de aplicação de carga é da minha coluna vertebral. Então a tendência é da inclinação do meu corpo. Então eu tenho que ter uma estabilidade da coluna, mas aqui, né, no meu braço, eu não tenho nenhuma exigência de contração muscular, só de forma de torque para a musculatura, só uma tendência de aproximação dos espaços articulares. E olha o que eu fiz aqui, ó. Aqui, ó, a distância da aplicação de força está no ponto mais afastado da minha articulação. Então eu tenho tendência de movimento rotatório. Eu tenho tendência o cabo está puxando meu braço para fazer isso aqui. Vem cá. Abre o braço. Abre o braço, ó. Dele fazer, ó, cede, ó, tô puxando no sentido da adução. Então aqui, ó, é o ponto de maior afastamento, eu vou falar isso, tá? Do ponto de tração, do ponto do cabo, do ponto da força que está sendo exercida do ombro dele. Tá? Então aqui no final da abdução, ele vai ter mais torque para o meu deltoide. Tá? Então coloquei ele numa condição, tá, que ele tem um torque maior tendência de movimento, o ponto que o peso está mais afastado do eixo, maior tendência de movimento de rotação no final do exercício. Tá? Aqui no final do exercício, naquela imagem inicial aqui, ó, o que acontece? Não tem exigência de contração. Tá? E isso a gente dá para brincar como? Mudando a posição do corpo com relação à aplicação da força, mudando a posição do cabo. Então todas essas variações, cada posiçãozinha do cabo, cada estrutura corporal, cada posição do corpo com relação ao cabo, vai implicar em torques diferentes, em tendências de movimentos. Vou falar mais de torque, tá? Mas eu queria que vocês pegassem tendência de movimento de rotação e tendência de movimento de translação.